Bom dia, povo de Deus. Bom dia também quem está em casa, no Zoom, todas as pessoas que não puderam estar aqui, né? E hoje, o tema de hoje, eu pensava, né, que ele é muito propício para o tempo que nós estamos, né, que vai ser a aula número 80. Então, eu queria pedir mesmo que nós pudéssemos nos abrir para esse tema e deixar mesmo o Espírito Santo falar diante de cada um de nós, diante da dificuldade das nossas fraternidades, que acho que, como o padre falava na missa, muitas vezes a gente vai só parando nas justificativas, né, das dificuldades. E acho que é um tema que vai poder ajudar muito a se abrir mesmo e escutar o que Deus tem para falar para nós nesse dia. Tema geral, global da nossa formação, se você quer anotar aí no teu caderno, não sejais anestesiados. Não sejais anestesiados. Por que nós escolhemos este título de tema, esse título de reflexão? Nós vivemos num mundo em que as coisas vão sendo colocadas, pronunciadas, faladas, e isso vai movendo as nossas ações. Se nós olhamos o passado, sobretudo o primeiro tempo da igreja, e se você olha o influxo dos primeiros cristãos, o que imperava era um desejo profundo de fazer a vontade de Deus. Tanto que Pedro, nas perseguições, as pessoas falam para ele: olha, você vai ter que se calar. O governo da época, o império da época, quem mandava na época era o Império Romano. E os apóstolos eram muito determinados e decididos em falar: antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens, mesmo que isso custe a minha vida. E hoje nós vivemos num tempo onde a igreja ela vai se dobrando aquilo que o mundo vai nos colocando. Por exemplo, eu confesso para vocês que eu levei muito a sério quando falaram: olha, estamos na fase vermelha, lockdown, toque de recolher no máximo 8 horas da noite. Falei, poxa vida, beleza, né? Vamos obedecer. Tirei as missas da minha comunidade, mas eu tive que sair em um determinado momento. Aí peguei o trem lotado. Aí eu vi que nos primeiros dias, né, porque eu sempre ando de condução, as lojas fechadas, mas no segundo dia as coisas abertas, um abria, o outro fazia ali, loja do Boticário aberta. Boticário, o que tem a ver isso? Aí via um outro, o cara do churrasquinho da barraca, aí via aquele montão de gente. Aí eu falei, poxa, mas por que eu tenho que me abaixar diante disso? E aí, para quem frequentou esses tempos, né, lá em casa, a gente abria para um, para outro, para missa. Esse um outro ficou um pouco muitos. Por quê? Porque eu percebi a sede do povo, a vontade do povo em participar, em receber o sacramento. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou fazer uma missa. Era o último dia do lockdown, né, o domingo, depois na segunda-feira já se vinha uma nova fase. E eu falei, bom, eu vou fazer uma missa aqui, por exemplo, lá em casa é quase debaixo do porão, então tranca a porta, missa privada, então não é um problema. Mas na favela não, a favela é um espaço mais aberto. Mas eu falei, bom, não vai quase ninguém, né? Vou fazer aqui a missa na comunidade, favela, quase nunca vem mesmo as pessoas, até quando pode, não vem. Irmãos, quando eu fui perceber o povo chegando, começou até a me dar tremedeira na perna, né? Porque eu faço a missa de frente da polícia. De frente da polícia, tem um clube da polícia, da DPM, né? E eu me lembro uma vez que eles fizeram uma notificação por causa dos decibéis de altura do som. Porém, de fato, o povo tem sede das coisas de Deus. Tem sede de Jesus. E a gente vive num mundo onde, né, eu já vi pessoas falar, né, aí eu fico meio com nó na cabeça. Não, a igreja tem que obedecer o Estado. Eu falo, poxa vida. Aí eu pego aqui Atos dos Apóstolos e falo, não, mas
foi o Estado que se dobrou à igreja, e não o contrário. E aí eu vejo essa coisa, e aí eu falo, poxa, e aí, diante disso, o que a gente faz? Mas de fato, até mesmo nós da Missão Belém, a gente parou, a gente fez as coisas online. Por isso, e o mundo parou mesmo? A feira lá da tua casa, perto da tua casa, parou? Entende? Dá para entender? Aí, poxa vida, o que a gente vai fazer diante disso? Então a gente não pode ficar anestesiado. E aí, o que acontece? Às vezes a gente está muito ouvido para os noticiários. Morreu 3 mil, morreu 4 mil. No Brasil já se acumulou 400 mil mortos, não sei quantos milhões de mortos. Isso. Aí morte, terror. E a gente vai ficando agitado. É claro que muitos de nós pegaram, eu também peguei pela segunda vez. Essa segunda vez foi até mais difícil, porque eu não conseguia ficar em pé. Não é fácil. Porém, o que a gente vai fazer? A gente não pode ser anestesiado e ser como animais de cabresto, que aí as pessoas vão ditando as coisas e a gente vai fazendo. Mas, acima de tudo e acima de todos, como diz o nosso presidente, né, nós devemos obedecer a Deus. Né? Acima de tudo é só Deus. Não estou colocando o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estou colocando tudo acima de Deus. Tudo é Deus, tudo e todos. Nós temos que ficar debaixo da vontade de Deus. Escutar profundamente a Deus. E esse tábor aqui, nós queremos isso. Nós queremos escutar a Deus. Nós queremos escutar a Deus. Existem dois pontos que eu gostaria que ficasse firme no teu coração para essa meditação. Diante de tudo isso, é uma pergunta que nós fazemos: como eu me vejo? Como eu me vejo diante de tudo isso? Olha para si. Não seja rápido, porque a rapidez faz com que nos justifiquemos. Não, eu sou assim mesmo porque estão falando, estão morrendo, insensatez, blá, 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 etc. Esses dias, hoje o coordenador da canção do Ministério de Música da Canção Nova é o André Florencio, para quem conhece, das antigas aí. Né? Ele tocava no Ministério de Música chamado Arte Divina, não sei se o Du conhece, é do nosso tempo. O Padre Pedro Mariano, da Aliança, que era do Jardim Represa, tocava com ele. E o padre foi para a Aliança, eu vim para a Missão, e ele foi para a Canção Nova. Hoje ele é coordenador de música da Canção Nova. E ele colocou um post lá no Insta ou no Face dele, pessoal. Ele falou assim: eu fico indignado com os padres que são a favor do lockdown. Como receber a Eucaristia online? Aí colocou isso aqui. Aí o Clebão, São Caetano, fazia tempo que eu não ouvia. Aí colocou embaixo: não, irmão, poxa vida, temos que ter responsabilidade, não podemos ser puritano, colocar a religião. Deus entende, Deus sabe, é por isso que a igreja permite, em tempos de situações difíceis, está no Código do Direito Canônico, a comunhão espiritual, porque não podemos expor as vidas, etc. Aí ele respondeu: olha, claro, aqui é isso mesmo, para a gente expor as nossas opiniões, etc. Mas a gente também fica num impasse danado, né? O que fazer? E eu? O que eu faço? Com isso, por exemplo, as pessoas que estão em casa. Não estou querendo falar, gente, que vocês que estão em casa aí vendo pelo Zoom, que vocês tinham que estar todo mundo aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que cada um precisa visitar a sua consciência. Vocês lembram do tema que nós fizemos? Não sei se foi no Tabor passado, que nós falávamos da consciência. Que Deus fala no profundo da nossa consciência. Mas uma coisa assim que fica claro dentro de mim é que precisa amadurecer em nós o conceito da eternidade. Se não amadurece em nós o conceito da eternidade, do paraíso e do céu, nós vamos ficar com medo. E as nossas escolhas, nossas decisões vão ser movidas pelo medo. E é isso que eu não quero.
Que as nossas escolhas, as nossas decisões, nós como Missão Belém, sejamos movidos pelo medo, mas movidos por uma consciência profunda de responder a Deus em consciência. Em consciência. Por exemplo, eu sempre conto, né, daquela senhorinha que vai na missa lá na minha comunidade, que eu falei: senhora, por favor, fique em casa, né? Não venha na missa, a senhora está se colocando em risco, é perigoso para a senhora. E ela virou para mim e falou: padre, se você não me deixar eu vir aqui, eu vou em outra missa, mas sem Eucaristia eu não fico, e quero ver quem me tira daqui. Eu falei: tá bom, o que eu posso fazer? Para ela, talvez tenha claro o conceito da eternidade. Dona Lúcia, que está ali atrás, com 75% do pulmão consumido, né? A tomografia mostrou isso. Aí, poxa, você pegou a Nossa Senhora, evangelizou os enfermeiros, não sei nem como está aqui. Só eu para aguentar. Não sei se o seu Antônio ficava choramingando para outros, mas todo dia tinha que aumentar: minha mulher, e não sei o quê, eu vou ficar viúvo. Eu falei: rapaz, eu vou rezar para tua mulher não morrer, porque você está tão dependente dela ainda, rapaz. Ela não vai morrer, não. E no dia que ela morrer, você vai morrer junto também. Pronto. Mas por que eu falo dessa maneira? Pode até parecer muito pejorativo o jeito que eu falo, mas não é pejorativo não, gente. Eu só acredito na eternidade. Eu só acredito que a vida, ela não termina aqui, mas ela começa de maneira plena quando nós fechamos os olhos para cá. Entende? Se a Dona Lúcia não for para o céu, uma mulher que mora lá na balsa e corre para cima e para baixo, tenta, se esforça, luta, não reclama uma vírgula, né, das coisas. Se ela não vai para o céu, então quem que vai? Né? Talvez de repente tem que passar lá no purgatório um pouquinho para dar umas reparadas na máquina tal, antes de subir para o céu. Mas o purgatório já é, como diz Papa Bento XVI, né? O Papa Emérito Bento XVI, já é um ato misericordioso da graça de Deus. Mas enfim, a pergunta é exatamente essa: como eu me vejo diante de tudo isso? Essa resposta, essa pergunta, ela é o pano de fundo, deve ser o pano de fundo de tudo aquilo que nós vamos refletir hoje. E depois a segunda coisa que entra em cheio na meditação que nós vamos fazer agora, né, que é a aula 80, que você pode pegar ela. Diante de tudo isso, nós temos que ter, primeira coisa, a coragem de sofrer. Sofrer pela pandemia? Sim. Mas sofrer mais ainda pelas almas que estão se perdendo por essa situação. Sofrer mais ainda pelos casamentos, pelos matrimônios que estão se desfazendo por causa disso. Sofrer mais ainda pela inconstância, talvez, dos membros da fraternidade. Sofrer mais ainda porque nós não estamos podendo nos reunir para fazer o retiro Caná. Sofrer mais ainda porque estamos percebendo que talvez a nossa modalidade online não está chegando, não está alcançando o efeito que deveria alcançar quando nós fazemos presencialmente. Sofrer mais ainda por tudo aquilo que está afastando e diluindo o povo de Deus. Então eu preciso ter coragem de sofrer diante de toda a situação, entende? Eu preciso realmente chorar com quem chora, sofrer com quem sofre. E o sofrimento, ele está totalmente ligado à compaixão. A compaixão. O sofrimento é ter compaixão. Isso é sofrer. Sofrer de maneira apaixonada com quem sofre. E aqui a gente tem vários exemplos até na Bíblia, até na Sagrada Escritura. Jesus que passa, por exemplo, diante da coletoria de impostos, vê Mateus e tem compaixão e o chama para segui-lo, tira da vida de pecado e o faz um apóstolo. Jesus que tem compaixão daquela mulher adúltera, que está ali para ser apedrejada,
E ele diz, olhando nos olhos dela, olha, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Jesus que olha para aquele jovem rico, diante daquela proposta que ele fala, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Observa os mandamentos, não matar, não roubar, respeitar pai e mãe, etc, etc, etc. Ele fala, isso eu já faço desde a minha infância, desde a minha juventude. E o Senhor olha para ele com compaixão e diz, somente uma coisa te falta, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus queria talvez ali fazer o 13º apóstolo, mas por causa das riquezas aquele jovem sai triste, mas Jesus tem compaixão daquele homem, olha para aquele homem com paixão. Jesus tem paixão daquela mulher a samaritana, da qual era uma leviana, tinha 5 homens, e aquela pessoa que ela estava naquele momento também não era dela, e Jesus com compaixão dobra o coração daquela mulher. Sofrer é sentir profunda compaixão. O sofrimento, a compaixão, ela está ligada num cuidado amoroso. Eu cuido com amor. Por exemplo, o exemplo aqui a Karen pode até falar, o exemplo da Éfata, por exemplo, que a gente não sabia muito o que fazer. Então o que a gente faz nesse tempo de pandemia? Vamos ficar parado aqui, fazendo online não deu certo, não dá certo. Então começaram a fazer visitas, ir na casa dos jovens, entender a realidade dos jovens. E quantos jovens trouxeram a mais para os encontros, agora que está podendo um pouco se encontrar, né? Bom, é isso que o padre falava, né? Acho que a dificuldade do online afetou muito a nós da Éfata, né? Porque já era um pouco difícil, porque cada um estava num canto, e acho que com o online só piorou a situação, né? Acho que para os casais também, para o Ruá, para o Yeshua, né? E é uma realidade muito difícil os adolescentes hoje, porque não são, sei lá, pelo menos no meu tempo eu gostava muito de aprontar, ia pra balada, ia pra cá, ia pra lá, e eles não são assim hoje, se trancam muito dentro do quarto, são muito introvertidos, têm uma grandíssima dificuldade de se expressar, e então aí a gente falou, e agora, o que a gente vai fazer? Aí você fazer encontro online, não aparecer ninguém, né? Dificilmente. Ou se aparece, não quer ligar a câmera, né? E fica naquele mundo deles, né? Então a gente sentou, dividiu as fraternidades, cada um foi para um canto, então 2 vai para aquele fulano que mora lá na Balsa, 2 vai para cá. Então foi um sacrifício muito grande também, né? Porque moram tudo muito longe. E acho que foi experiências bonitas, né? Eu falei, então o que você vai fazer com esse grupo aqui, né? Aí tem a São Felipe Neri lá, que falou, não, vamos fazer um dia de dança com as meninas. Aí algumas, os outros disseram, vamos fazer o dia do videogame, vamos fazer o dia de não sei o que, e foi arrastando eles, né? E foi uma experiência bonita, por quê? Porque eles conseguiram participar em pequenos grupos, né? Não conseguia fazer aglomerações grandes, né? E aí foi bonito, por quê? Porque eles se sentiram amados, né? Essa foi a experiência, se sentiram amados. Nós ainda não fizemos nosso retiro, nosso querigma, mas acho que já foi um pouquinho disso, né? Poder estar junto com eles. E foram experiências fortes, né? De jovens que, por exemplo, nem se expressavam, nem falavam nada quando estava na fraternidade por ser tímido. De repente, naquele grupinho de 5, ele conseguiu se expressar, conseguiu falar. Então foram experiências muito bonitas, né? E aí agora voltando também, né? A gente está voltando aos poucos e muitos conseguiram trazer outros que nem participavam. Então a gente percebeu essa importância de estar junto com eles, né? Que diante da pandemia foi bem complicado, né? Então foi bem. E aí depois a Ângelos falou, será que a gente pode ir na casa aí na escola de missão para fazer um dia do trabalho, né, com eles, para eles entenderem o valor do trabalho? Eu falei, pode entender o valor do trabalho, tem um monte de coisa para fazer aqui, né? E aí eu falei, então por que a gente não leva todos os Éfata? Mas na minha cabeça ia uns 30, né, 40 no máximo, né? Aí beleza, aí lancei lá no grupo, aí foi chegando. Eu falei, ai meu Deus. E era que o vídeo estava em 80, né? Em 80 nós estávamos. E foi uma experiência muito forte, assim, de convivência. Eles chegaram no sábado, às 11 horas, né? E foram embora no domingo, mais ou menos esse horário também, né? E foi bonito, porque aí teve a Santa Missa, né? Eles estavam bem inteirados na vida dos santos.
E foi muito forte, assim, nas pequenas coisas. Então, alguns ficaram lá porque a gente estava construindo o muro lá atrás, alguns ficaram na obra, outros ficaram na limpeza, outros ficaram na louça, outros ficaram na faxina geral, outros ficaram na refeição. E foi forte você ver eles se desenvolvendo, né? Até o Igor lá ficou na obra, o Wanderson ficou todo orgulhoso. E foi muito bonito, né? E aí, na hora da gente comer, acho que foi uma experiência forte que eu vivi, que eu tava comendo do lado de uma das meninas que é da nossa favela lá da Nelson Cruz, e eu brincando com ela, né? Eu falei, nossa, a tia Thaís é muito chata, não é? Ela falou, não, tia, ela é muito legal. Eu falei, ela é legal, e por que ela é legal? Ela, tia, porque ela é feliz. Então a gente vai lá na favela e ela fala boa tarde pra todo mundo, fala bom dia pra todo mundo. Eu queria muito ser feliz, tia. Aí eu já me desmontei, né? Aí ela falou, eu queria muito ser feliz, porque eu sou triste, eu nasci triste. Então foi uma experiência muito difícil, assim, muito difícil, porque você olhava no olhar dela, né? Ela falou, eu nasci triste e eu acho que eu nunca vou ser feliz, tia, nunca vou ser feliz. Então, assim, essa é a realidade, é daí pra pior, né? Aí você fica pensando, e eu, pegando um gancho com esse tema, eu falava assim, Jesus, como alcançar o coração deles? Né? Porque tá bom, você vai, o retiro ajuda, o acompanhamento ajuda, estar perto ajuda, mas ela se convenceu dessa realidade. Ela vive numa realidade totalmente difícil, né? Então foi muito forte, então, para poder pensar em cada um. Não dá para pensar como atacado. Vou lá, vou dar um retiro, pronto. Não, é pensar em cada um. E é muito difícil nesse sentido, né? Aí, beleza, eles ficaram lá e no dia seguinte teve a missa. Eles pegaram e foram embora. E aí, só para pegar um gancho, essa mesma menina, eu falei assim, Elisângela, tenta levar ela pro Pentecostes, né? O Espírito Santo vai fazer uma obra aqui, né, Wanderson? E olha como são as coisas. Ela foi pro Pentecostes e aí, na hora que chegou no momento da efusão, né, do momento de oração, aí a Elisângela percebeu que ela estava sendo resistente, não queria viver, né? E aí a Elisângela sentia assim no coração dela, vai até ela e ajuda ela a viver esse momento. E aí quando ela chegou, né, falou assim, o que está acontecendo? Aí ela, eu não quero viver esse momento, eu não quero, né? Aí a Elisângela, não, mas ali é importante, foi falando com ela enquanto a oração acontecia. Aí ela fechou os olhos, tudo, aí acabou o momento de oração. Aí ela chamou ela, tia, posso te falar uma coisa? Eu senti o Espírito Santo. Né, ela contando, eu senti o Espírito Santo, tia. Eu quero mudar, eu quero dar passos, né? Então, assim, é uma experiência forte, muito forte, que eu acho que hoje, na nossa realidade, a gente não consegue trabalhar só o retiro em si, online, dessa forma, mas a questão de estar próximo, né? Mas, para isso, eu pensava, se a gente não sofrer, não rezar, não pensar e não agir como é o tema hoje, é muito difícil. E eu pensava, né, que quando o padre falava, né, olhar profundamente para dentro de si, não é uma coisa simples. Porque muitas vezes eu vou me deparar com o primeiro sentimento que eu tenho, sei lá, no meio da pandemia. Se eu olhar para dentro de mim, qual é o sentimento que eu tenho? Logo, medo. Medo é o primeiro sentimento que vem. Mas olhar profundamente significa descer profundamente e entender, tá bom, eu tenho medo, mas qual é o sentimento mais profundo além do medo? O sentimento de Deus que está comigo e Ele me dá essa confiança de poder, mesmo com os meus sentimentos humanos, olhar para o outro, né? Então, olhar profundamente para dentro de si não é ficar dentro de mim, mas é sair e ouvir o que Deus tem para falar. Porque nessa realidade mesmo, talvez se a gente não tivesse feito esse encontro, eu não conseguiria entender o que ela passa, o que ela sofre e como que a gente pode fazer para ajudar. Se eu não tivesse saído de mim. Porque não é que é fácil, 80 adolescentes nessa casa, um pulando para cá, um escrevendo cartinha pro outro para querer se encontrar depois do encontro, o outro querendo ir pro quarto com a outra, falando misericórdia, Senhor. Então teve as coisas bonitas, mas também teve. Mas, então se abrir mesmo para isso, mesmo, sem ficar presos, porque esses dias eu falava com alguém, eu tô com muito medo da pandemia. Mas tá bom, você acha que eu tô tranquila? Não, mas além do medo existe algo muito maior. Existem pessoas que precisam, né? E se essa menina se mata, né? Que é um pouco a realidade dela também,
né? Como que eu fico, entende, nesse sentido que eu poderia estar fazendo alguma coisa e não estou fazendo, né? Então, acho que é essa experiência do Éfata que a gente tem vivido. Um outro grande sofrimento, talvez não, eu acho que talvez é o da grande maioria de nós, é nos depararmos sem ideias, sem saber o que fazer. E é bom também que tenhamos essa sensação, porque isso devagarinho vai desarmando a nós e vai nos tornando cada vez mais sensíveis a Deus. E aí entra o segundo passo aqui dessa apostila, né? Que é a oração. Eu me vejo sem iniciativa, me vejo sem saber o que fazer, sinto meu coração doído porque vejo situações que vão além das minhas forças, me vejo sem ideias, me vejo às vezes até perdendo o sono. Quantas pessoas perdem o sono? E aí essa situação, ou ela me leva à oração, ou ela te leva a abandonar tudo. Falar, não, chega, basta. Fecha, você anestesia tudo isso, por isso que eu falo, não sejais anestesiados. Então você anestesia tudo isso, joga morfina nisso, e como que você faz? Vai viver a tua vida, como se nada disso existisse. Deixa lá, missão bem, eu vou viver a minha vida, vou fazer as minhas coisas, vou fazer as minhas atividades, vou ficar aqui com a minha família, afinal de contas, essa é a minha primeira missão, esse é o meu primeiro dever, né? Não é isso que até mesmo os padres falam, não é isso que a Missão Belém fala, né? O primeiro dever é o dever de Estado. Então, eu me anestesio. Mas e os outros filhos? E a fraternidade? Paciência, é difícil, tá duro, tá isso. E aí você vai encontrar as justificativas, as inúmeras justificativas, como nós falávamos na missa, e vamos aprofundar um pouquinho mais no segundo momento. Então tudo isso, todo o sofrimento, aí você tem que pensar, porque tudo que me leva a sofrer tem que te levar à oração. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de ensinar a vocês como deve ser a nossa oração. As devoções, as nossas orações de piedade devem existir. Não estou falando que isso não deve existir. Mas eu queria ensinar uma oração que é uma oração de estabelecer um relacionamento, de estabelecer um diálogo com a pessoa de Deus, onde você coloca a tua incapacidade de ter ideias, onde você coloca a tua fraqueza, onde você coloca as tuas instabilidades, onde você coloca todos os seus sofrimentos, onde você coloca tudo aquilo que te faz perder o sono, onde você coloca as tuas dificuldades até mesmo de relacionamento dentro da fraternidade. De repente você não consegue achar apoio no irmão. De repente você gostaria de contar com aquela pessoa, aquele formador ou aquele membro, e ele dá para trás. Enfim, coloca diante de Deus. É hora de rezar, é hora de falar, é hora de colocar o coração para Deus, abrir o coração, fazer uma partilha de sentimento com aquele que é tudo na tua vida, que é o amor da tua vida, que é o Senhor Jesus. Abrir o teu coração, colocar o teu sentimento, partilhar a tua alma, rasgar tudo de você, rasgar-se nele, colocar tudo para ele. Você fala, Senhor, esse sou eu. E diante disso, está ali, parado, rezando, refletindo. Aí diante disso eu te aconselho, na tua oração, de ter um papel e uma caneta. Porque de repente na oração vão começar a aparecer algumas ideias. Deus vai começar a dar algumas intuições. Poxa, diante disso, o que fazer? Retiro online. Olha, pode parecer um fracasso, gente, o nosso retiro online. Mas esse ano
ele está dando mais resultado do que ano passado. Nós alcançamos menos pessoas, mas conseguimos segurar mais pessoas. Algumas fraternidades não, mas uma grande parte, sobretudo o Ruá. Para você ter uma ideia, tem uma fraternidade, não sei se é o Ruá de São Paulo, Santa Teresa de Calcutá, eu acho, que fez o retiro para 45 pessoas, no reencontro foi 30, me parece. Depois na primeira formação foi 19, tudo online. Tudo online. Praticamente está nascendo uma fraternidade nova, online. Os membros de Guarulhos, por exemplo, não é, Rosângela? É online. Praticamente a gente está pensando em fazer uma equipe de Caná em São Paulo, com gente que nem fez Caná ainda. Jundiaí está nascendo uma equipe lá, alguns casais também não fizeram nem Caná presencial. Dá para entender? Então assim, os frutos estão aí. Nasceu isso da oração. Diante desse sofrimento nasceu essa ideia das visitas. E o que o Senhor inspira ao teu coração? Mas para o Senhor inspirar é necessário que você tenha coragem de parar diante dele. Reze, meus irmãos. Olha, uma coisa que eu percebi nesse tempo que eu fiquei doente, eu fiquei ruim pra caramba, então eu não conseguia acompanhar as coisas do jeito que eu queria, não conseguia fazer as coisas do jeito que eu queria. Mas eu percebi que nesse tempo foi o tempo que saiu menos pessoas da evangelização. E aí eu comecei a me dar conta que eu mais atrapalho do que ajudo. Eu mais atrapalho do que ajudo. Às vezes a gente tem aquela fobia de fazer, vou isso, vou aquilo. Mas gente, fica tranquilo. Eu e você mais atrapalha do que ajuda. Quem faz é Deus. E a gente precisa fazer aquilo que Deus quer de nós, né? Às vezes a gente sai fazendo um monte de coisa, não? Esse fazer, vamos fazer de conta que esse álcool gel aqui é um martelo, não? E esse aqui é o cabo do martelo. Ou se não, melhor aqui, deixa eu pegar aqui o microfone da Karen emprestado. Essa aqui é a ponta do martelo. Aí você pega aqui o martelo, começa, né? Vou pegar aqui e prender um prego na parede. Aí começa. Aí de repente o prego sai fora. Aí você começa a bater o prego começa a entortar. Por quê? Porque você não está percebendo que nessa madeira, nessa parede que você está querendo pregar, tem uma viga de ferro. Não, mas eu tenho que fazer, tem que entrar. Aí vai tum e não entra. E você nem para pensar no porquê que não entra. Por quê? Porque ali tem uma viga de ferro. Ou de repente, porque aquele é um prego de madeira e não é um prego de bloco. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Ou de repente você não sabe martelar. Porque para martelar você precisa pegar na ponta do martelo e não aqui. Não é isso, William? E depois uma pessoa que martela bem, ela faz assim, William? Tá. Como ela faz? E pum. 2, 3 marretadas, tá pronto. Depois quando ela vai fazer a coisa, fazer o acabamentinho, aí ela pega e vai lá. E vai dando as marteladinhas, mas o negócio já está dentro já. Dá para entender? Então escutar a Deus é exatamente isso. Eu parar para entender como deve ser a minha ação diante daquilo que eu estou sofrendo. Diante daquilo que está me tirando o sono. E depois, gente, vamos tomar cuidado para não puxar para trás. Porque tem gente que é especialista em puxar para trás. Faz uma iniciativa, mas não vai dar certo. Mas está difícil. Mas nesse tempo. Mas diante disso. Sai, jacaré. Sai, urubu de carniça. Só fica puxando para trás. Se você quer conversar, olha, eu acho que talvez não dê certo por causa disso. Será que nós não podemos fazer assim, assado? Dar uma outra solução, uma outra ideia. Porque tem gente que só vê carniça e fica impedindo os outros de fazer. E aí bloqueia. Olha, gente, a gente tem que tomar cuidado. Eu teve uma situação, cara, na minha comunidade, que assim, a gente está num super entusiasmo lá de aumentar a igreja, né? Aproveitando que estamos no tempo de pandemia, colocar uma torre. Aí, não sei lá, alguém chegou e falou assim:
olha, é bom não fazer a macarronada nesse tempo. Aí eu estava todo empolgado, levantei a comunidade para isso, mas todo mundo do conselho falou não, né? Eu falei, tá bom. Aí veio um dos responsáveis, falou comigo isso. Aí depois veio uma pessoa para mim e falou assim, ô padre, por que a gente não faz a macarronada? Eu falei, mas vocês mesmos, e nessa reunião eu não estava, mas vocês mesmos falou que não dava? Ela falou, não, foi fulano de tal que falou que não estava, mas eu tô aqui, padre, pode contar comigo. Se fulano de tal não quer fazer, nós faz. Aí eu, opa, já fiquei feliz. Aí daí a pouco veio um outro, falou, não, padre, vamos fazer, nós temos que fazer, padre. Aí eu, Aí eu falei, mas como eu sou um bicho besta, eu tinha deixado de fazer uma coisa que eu senti que Deus me inspirou, senti que era uma coisa de Deus, porque de repente um ou outro falou não. E esse um ou outro influenciou todo mundo, e todo mundo ficou meio apático. E aí a gente fez. Aí eu falei, gente, vamos fazer para 500 pessoas. É louco. O evangelho de hoje me consola. É louco. Falei, gente, vamos fazer para 500 pessoas. Resultado, o padre é louco, não fizeram. Foi gente comprar e não tinha macarronada para dar. Faltou. Depois lá, também no Pentecoste, Deus mandou 2 caixonas de tomate para nós fresco. Eu falei, olha, faz as 2. Não, mas uma só dá. O padre é doido. Resultado, faltou molho. Olha, gente, talvez as pessoas vão nos achar louco com as coisas que a gente propõe. Talvez até não vão escutar a gente 1, 2, 3 vezes, mas depois vão escutar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque Jesus não é que fala coisa muito lógica. Jesus não, muitas vezes as saídas, aquilo que Jesus mostra não são coisas lógicas que uma razão humana é capaz de entender. As coisas de Deus são extraordinárias e elas sobrepõem o humano. E é por isso que a gente precisa rezar e a gente precisa levar a comunidade a rezar. Eu preciso rezar com a comunidade. Quanto tempo você da tua fraternidade que não para rezar mesmo? Claro que estava. Não, pai, padre, a gente reza o terço toda vez. Mas reza mesmo? Às vezes você não contempla nenhum mistério do terço. Primeiro mistério, contemplamos o anúncio de nosso Senhor Jesus, o anúncio do anjo a Nossa Senhora. Pai nosso que estais no céu, santificado. Você não para. Calma, devagar. Entre um mistério e outro, dá uma parada. Gente, vamos tentar nos esforçar aqui para escutar Deus. Há quanto tempo vocês não param para escutar a Deus? Rezar e escutar a Deus. Uma oração do coração. Entende? Eu preciso escutar a Deus. O que Deus quer mostrar? O que Deus quer falar para mim nesse tempo? Eu acho que essa frase de Santo Agostinho, ela diz tudo isso, né? Quando nos parece que não temos mais palavras para falar de Deus aos homens, então chegou a hora de falar desses homens a Deus. Então é um tempo que, como o título fala, se eu não estiver bem focado, né, eu fico anestesiado, né, com tantas coisas e esqueço disso, né? Eu penso que, eu falava acho que para o Ricardo, não sei para quem que era, né? Que eu acho que para o Alexandre lá que foi lá em casa, que há um tempo a pandemia, nós temos 2 formas de olhar ela, né? Olhar como só morte, né? Ou também olhar que há um tempo que eu avalio a minha fé, né? Porque eu acho que é um momento que veio para cada um, mas para acabar com toda a nossa prepotência, todo o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. Então eu posso tudo, o homem pode tudo, ele sabe tudo, não tem nada que o homem hoje não consiga fazer, entre aspas. Mas ela veio para mostrar que você não é a última bolacha do pacote, você não é Deus de nada, né? Então todos nós, desde os grandes até os pequenos, desde os ricos até os pobres, nos vemos numa situação de impotência. Aqueles que têm uma fé vai buscar a Deus, quem não tem uma fé vai, sei lá o que vai acontecer, entende? Chega a suicídio por isso,
porque nós estamos lidando com toda a nossa impotência. Mas também é uma experiência profunda de Deus que nos torna humildes. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Todos os coordenadores estão assim, em conflito. A gente chega para fazer a reunião, nem vamos falar de ficha, né? Porque eu não sei mais, padre, o que fazer, porque a gente já tentou. As pessoas falam, como que vocês falam de ficha no meio da pandemia? Mas nós não estamos falando de ficha, nós estamos falando de almas que estão em busca de Deus. Entende como o nosso olhar ele vai mudando? Ele vai mudando. Para a pessoa é uma ficha, mas para mim é uma alma que está lá angustiada, esperando Deus ir até ela, né? Porque Deus não vai descer do céu e falar, olha, eu vim aqui para você fazer um encontro comigo. Ele vai através de nós. Então essa anestesia, ela é incutida em nós, se não tiver essa vida profunda de oração. Porque é na oração que Deus vai intuindo, é na oração que Deus vai tocando no nosso coração e fala, poxa, tem uma amiga lá não sei aonde, é importante eu convidar ela para conhecer a Deus nesse tempo. Olha, fulano tá... Então Deus ele vai intuindo. Eu pensava muito nesse tempo, até na Dona Lúcia, né? Eu falava assim, poxa, olha como Deus entende? Faz ela passar por um momento de provação difícil, coloca ela dentro de um hospital para tantas pessoas que estavam precisando de Deus. Tantas pessoas. Que eu acho que é um dos lugares mais difíceis, hein? Esses dias a Micaela em casa deu apendicite nela, né? Aí ela foi para o hospital. Eu falei, nossa, Jesus, muito obrigada. Por quê? Porque ela conseguiu evangelizar o hospital. Ela saiu do hospital, oi, gente, tchau, fulano, tchau, ciclano, tchau, não sei. Evangelizando todo o hospital. Né? Aí a mãe dela super preocupada, Karen, minha filha. Eu falei, fica tranquila, calma. Né? Mas você percebe a ação de Deus. Então, eu penso que é um tempo que eu preciso aprofundar a minha fé. Deus, ele não é louco, embora nós pensamos isso muitas vezes. Deus não é louco. Então, nada acontece sem a permissão dele. Então, a pergunta é, por que o Senhor está permitindo isso? Algum motivo deve ter. Né? Então, é esse raciocínio que muitas vezes nós não conseguimos chegar. Aí nós paramos no nosso limite. Né? Não dá. A gente tem que respeitar. Né? A gente tem que respeitar. Então, é importante a gente aprofundar. É um momento de fé. Ou eu creio, ou eu não creio. Não tem aquele meio termo, ou ficar em cima do muro, ou eu creio ou não creio. Então, Deus ele leva nós a viver uma experiência muito forte de humildade. Você é pó. Entende? É isso. Você é pó. É isso. Não somos nada, né? E acho que a oração, na verdade, ela é isso. É eu reconhecer que eu não sou nada diante de Deus, mas que a partir de Deus eu vou conseguir realizar todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Olha um pouco, às vezes, até mesmo as nossas ilogicidades. Nós somos muitas vezes ilógicos. Porque talvez você deve ter ouvido e falar assim, poxa, a Missão Belém só pensa em número, como a Karen falava. Poxa, que ele está falando em ficha. Beleza. Mas aí quando a gente fala, tá bom, então não vamos falar de ficha. Vamos falar então da cativação daqueles que estão na missão. Ah, aí está invadindo a privacidade. Poxa, aí estou sendo chato. Aí estou falando mais de 1, 2 vezes. Aí depois vem a frase, a gente tem que cuidar daqueles que estão com a gente. Mas aí, poxa, eu não posso falar com ele, então como eu cuido? Se eu falo uma coisinha a mais, estou invadindo a privacidade. Se eu falo se você está evangelizando, Missão Belém só pensa em número, só pensa em ficha. Então o que a gente quer? No fundo é encontrar uma desculpa para não fazer nada. Eu preciso ter coragem também de falar isso. Eu tenho que falar a verdade, eu sou preguiçoso. Eu sou um sem vergonha. E eu quero achar alguma coisa para me justificar. Compreendem? Eu preciso ter essa coragem. Por isso que eu falo, vamos olhar para a gente. Vamos olhar para a gente. Eu sou o primeiro que faço o exame de consciência. Eu também preciso desse exame de consciência. Depois desse tempo da oração, né, aqui já estou falando coisas que vai até além. Uma vez que a gente sofreu, rezou, é hora de pensar. Refletir mesmo, com a intelectualidade, com a consciência. Como eu vou colocar em prática aquilo que Deus me pede? Talvez eu tenha que mexer aqui, tenha que mexer acolá.
Por exemplo, nesse tempo, a gente não está falando para você, não estamos cobrando 160 fichas por retiro, etc, etc. Mas pensa aquilo que Deus fala no teu coração. Por exemplo, a partir da experiência do Éfata, de ir nas casas, vamos tentar, a gente falou, vamos tentar fazer isso, vamos tentar ir cativando as pessoas, sem aquela fobia do número. Aí você olha realidades que estão arrebentando a boca do balão. Você vê o Ruá, é uma coisa impressionante o que está acontecendo com o Ruá. Eles não perderam de uma pessoa. E a coisa está indo. Eles mesmos se propõem de fazer presencial as coisas, etc, etc. Pode até parecer que eles são fora do mundo, sobretudo aqueles de São Paulo, não sei aqui em São Bernardo. Acho que aqui também. Pode parecer que é uma coisa fora do mundo. Talvez o Caná, pelo fato de ser cônjuge, de ter filho, etc, etc. Não sei. A gente precisa pensar, precisa refletir. Aí a gente, sem falar nada, já começaram já os retiros presenciais. Final de maio já fizeram 25 pessoas, 24, 25. Até julho está todo mundo com retiro marcado. Acho que vocês também estão com retiro marcado. Não tem uma equipe de Ruá que não tem retiro marcado. Até os jovens têm retiro em agosto, mas online. Até os jovens estão mais... Até eu me envergonho, porque assim, um pouco os jovens somos nós que acompanhamos um pouco mais de perto. Até eu falo, rapaz, a Tati está conseguindo colocar mais fogo no pé do povo lá do que eu e a Karen aqui. Estamos devagar, quase parando. Entende? E depois eu sei que é vocês um pouco que estão convertendo a Tati, não? Porque acho que por ela é toda putadinha, Volkswagen, patricinha assim. Mas ela é uma patricinha dócil, entende? É muito dócil, muito aberta a Deus, muito aberta ao Espírito Santo. E é uma pastora mesmo, é uma pastora que puxa, que leva, que faz, né? Assim como os anjos aqui também. Só que muitas vezes a gente encontra dificuldade nos casais. Eu acredito que não são a maioria de vocês coordenadores, os membros. E às vezes a gente vai se redobrando, vai deixando o outro quase que cantando de galo. Né? Mas espera aí. Jesus teve a coragem de falar. E você, né, diante da multidão que começou a dispersar e ir embora? Ele pegou lá aqueles 10 que ficou e teve coragem de falar, e vocês também não querem ir embora? Tem uma frase aí que dizem que é de São João Paulo II, que eu acho que não é. Eu nunca vi em nenhum documento e nunca vi a nível oficial. Que São João Paulo II falou, temos que pregar a verdade, mesmo que um dia voltemos a nos tornar 12. Eu nunca vi essa frase em nenhum documento da igreja. Vejo na internet. Que nem a frase santos de calça jeans. Não tem nenhum documento da igreja que também fala isso. Até eu mesmo já repeti essa frase várias vezes. Mas depois quando eu fui atrás, eu falei, mas essa frase não existe. Deixa eu parar de falar ela, porque essa frase é de cunho e devoção popular, né? É uma frase que nasceu não sei onde, pegou força e se espalhou. Que nem essa frase de 12 aí, né? Vamos fazer a missão, mesmo que um dia nos tornemos 12 de novo. Por quê? Poxa vida, por que não podia fazer a missão que nem os primeiros cristãos, em vez de 12, né? Começaram com 12, e depois de 2 séculos, metade do mundo era cristão. Não é melhor pegar esse exemplo do que pegar o exemplo inverso? Né? Eu penso isso, particularmente. Né? Então, e agora? Pensei, tem que pensar, então vou pensar. Aí entra estratégias pastorais. Então vamos fazer agora as cativações, não vamos pegar no pé do retiro, vamos ver quando a fraternidade está pronta para fazer um presencial. Esses dias tivemos uma reunião, né? Conversamos, né? Pensamos, não decidimos nada. Mas aí a gente propôs para a Rosângela e para o Marcelo, será que em julho não dá para fazer um retiro
para todo mundo que fez o online aqui, a gente pensava de repente fazer para todo mundo que fez o online, até dos outros canais, a gente queria propor para todo mundo isso. A gente não decidiu nada, então a gente queria amadurecer entre nós, e agora estou jogando aqui a proposta para vocês também. E assim todo mundo pode amadurecer. Será que em julho a gente não poderia propor todo mundo junto, com quem quer, mesmo que não venha todos os membros da fraternidade, vai vir um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, a gente faz um retiro presencial só para esses do online? Será que depois de setembro, outubro, a gente não consegue cada fraternidade fazer a sua? Claro que a gente tem que esperar aí como vai ser, como não vai ser. Mas pelo andar da carruagem, pelo menos o Dória prometeu para nós que até dia 30 ou 31 de outubro, todo mundo já vai estar vacinado, né? Pelo menos os que querem aí ser vacinado. Né? E eu acho que também depois para viajar, essa vacina vai ser pique febre amarela, né? Então assim, acho que todo mundo vai ser vacinado. Mas, de qualquer forma, graças a Deus, parece que já amenizou toda essa polêmica, quase que a vacina era uma coisa do capeta. Parece que isso já diminuiu bastante, não tem essa coisa. Depois uns falam, não, eu vou tomar AstraZeneca, Coronavac da China, essa não, tá bom. Então toma AstraZeneca, tal. Veja qual você quer tomar, né? Mas que também a falta se você também não quer tomar, fique à vontade. Mas que a falta disso também não freia a evangelização. Então, assim, por aquilo que a gente percebe a nível de lógica, eu acho que talvez setembro, outubro, novembro, vai dar para a gente começar a fazer alguma coisa presencial. Não sei, é um pensamento, é vontade de Deus, não é? A gente parou, jogou a ideia e fomos rezar. Porque às vezes a ideia nasce, mas precisa rezar para ver se vem de Deus. Então é hora de pensar. E uma vez que a gente pensa, reflete, monta o plano pastoral, é hora de agir. Quem deseja agora já pode responder a prova, né? A prova da aula 80, você já bate a foto e já manda para a escola de pastores. Se você já fez essa aula, faça de novo. Eu acho que não é mal fazer de novo. E a pergunta é, existe uma situação que te assusta no campo da evangelização? Uma situação que te faz infartar de preocupação e que te angustia porque não consegue enfrentá-la e resolvê-la? Pode explicar? Eu acho que mesmo que você já tenha feito essa prova, você não fez dentro desse contexto da pandemia. Depois, a pergunta, você já experimentou alguma situação parecida com essa aula? Como você resolveu? Olhar também para as experiências passadas, ver o que ela pode resolver. Depois eu vou fazer uma terceira pergunta e essa é a nível pessoal. Diante de tudo que eu estou ouvindo, o que o Senhor me pede concretamente para eu fazer? Diante de tudo que eu estou vivendo, ouvindo, o que o Senhor pede para mim concretamente? Se tiver alguma folha em branco aí da apostila que você respondeu aqui, desses papéis, escreve, ou se não, escreve no teu caderno essa resposta. Essa é para você mesmo. O que Deus me pede? O que Deus quer de mim nesse momento? Amém?